Professor Valderi, é incontestável a sua história na educação aqui no Amazonas, no Brasil. E o Centro Educacional Século, criação sua também, traz para Manaus uma visão de educação diferente do que se imagina. Nós percebemos, por exemplo, que esse novo processo de ensinar e aprender, ele tem passado no mundo afora. E essa sua visão fez com que trouxéssemos esse novo processo para Manaus, para o século, a fim de proporcionar novos meios de ensinar e novas formas de aprender. É claro que toda a sua abordagem enquanto professor, a sua história, é fazer com que haja uma evolução constante no ensinar, no aprender, de formas, por exemplo, que elas sejam práticas. A aprendizagem de forma prática faz com que o aluno evolua de fato, ele consiga viver esse conhecimento. Então é a partir daí que acontece uma construção da aprendizagem. E aqui nós passamos a implementar esses novos métodos transformadores para a vida da sociedade, principalmente dos nossos alunos. Pois é, professor Fábio. O Século é uma escola com 10 anos de idade, é um bebezinho ainda, né? Se comparado às outras escolas de Manaus. E incrível que o Século hoje, ele não é reconhecido somente em Manaus. As pessoas, quando vêm de fora, se apaixonam pelo Século, né? O Século realmente tem uma estrutura fora do comum, né? Se comparar com escolas de qualquer lugar do Brasil, o Século bate tranquilo, né? Em estrutura. Imagina, uma escola que tem 400 vagas de estacionamento, tem um teatro para 750 pessoas. Isso não é comum numa escola, né? Como também não é comum, o Século é completo, né? O Século tem médico, o Século tem enfermeiras, o Século tem psicólogas, o Século tem dentista, né? Temos tudo isso aqui dentro do Século, uma coisa diferente de qualquer lugar do Brasil, posso dizer assim, né? Mas levando em consideração a parte de ensino, nós somos a escola que primeiro lançou os computadores em sala de aula, né? Eu acredito, né, que o lançamento dos computadores nessa época foi um divisor de água. O professor de geografia já estava aqui há 8 anos, né? Quando eu descobri você, porque aqui quando eu perguntava quem fez isso? Foi o Fábio. Quem fez isso? Fábio. Eu digo, não. Então vou trazer o Fábio para a direção e você é um tremendo diretor, né? É uma pessoa competente, inteligente e sabe realmente o que eu quero e o que nós estamos fazendo aqui no Século, né? Então nós temos determinadas disciplinas, né, que a gente fica estudando, né? Geografia geral, geografia do mundo, né? História geral. E no Brasil ainda tem isso, né? História geral, história do Brasil. E aqui em Manaus, ainda história do Amazonas, né? Coisas que hoje esses meninos têm acesso com muita facilidade nos aparelhos eletrônicos. E o importante disso, professor, é que o Século se preocupa com tudo, com a parte social, que é muito importante. Nós aqui, o pessoal não sabe, o Manaus, mas nós fazemos um trabalho social incrível, né? Ninguém sabe que a gente faz, recolhe dos alunos quando tem evento, tem pai que traz até meio caminhão, né, de arroz, de feijão, para a gente fazer doação nas instituições carentes, né? Então o Século se preocupa com tudo isso, né? Não é só decorar números, porque isso acabou. Isso acabou. Nesse contexto, por exemplo, é que nós estamos ampliando as formas de aprendizagem. Por exemplo, nós estamos transformando a maneira como avaliamos o nosso aluno, a maneira como aplicamos o conhecimento em sala de aula. Por exemplo, as ferramentas tecnológicas é um fator preponderante. Na verdade, a tecnologia é um divisor de águas. Então, quando usamos esse contexto, nós podemos perceber que
usamos a tecnologia como um meio facilitador para a aprendizagem. Isso não quer dizer que ela seja a única forma de se aprender, mas ela traz abordagens mais reais, mais próximas das experiências que os alunos vão vivenciar no futuro. E nós, a partir da sua visão, nós conseguimos, por exemplo, trazer um conhecimento aprofundado, real, onde o aluno ele consegue criar uma visão do futuro. O que eu quero ser? Mas como que eu vou chegar dentro desse aspecto? Como que desenvolve? E, por exemplo, quando falamos de avaliação, nós construímos um formato de avaliação onde o aluno ele consegue praticar a aprendizagem e, ao mesmo tempo, tornar isso notório na sua prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua fala, nos projetos. Então, a partir daí, nós entendemos que o século ele inova, mais uma vez, trazendo uma visão de aprendizagem significativa. Então, quando falamos de século, nós estamos falando que a aprendizagem ela tem significado porque o aluno ele vai levar para a vida. Por isso que nós estamos inovando sempre, né? Sempre inovando. Hoje eu com você, já visitamos várias feiras, né? Inclusive eu já fui feiras no exterior. Foi onde a primeira vez eu vi uma tela que se assemelhava a essa tela interativa. Estava iniciando o processo da retirada do quadro branco, né? Porque quadro verde já foi há muito tempo, né? Aqui nem usamos isso, né? Aqui começamos com quadro branco e agora evoluímos para as telas interativas, né? Hoje o século é fantástico, ele não desenha mais nada, o professor não precisa fazer desenhos, né, do quadro, o professor não precisa dar exemplo sobre, o professor vai lá, né? Se ele quer falar sobre o corpo humano, ele abre o corpo humano da tela, disseca o corpo todo, né? Nas aulas de biologia, por exemplo, aqui é o rim, está aqui, vou tirar daqui, e ele não precisa mais fazer aquele desenho. Aprendi a fazer essa conferência de tanto fazer, todo dia, né? Que eu dava aula de matemática. E o trabalho aqui é incessante, né? Você sabe que tudo que nós pensamos e que nós criamos aqui juntos, você sabe que é copiado pelas outras escolas. Por isso que sabemos que está certo. Então aqui nós estamos trabalhando para formar os futuros líderes dessa cidade, né? Com certeza, eu me lembro que quando eu dava aula, né, comecei praticamente cursinho em Manaus. Né? Todos os empresários hoje de Manaus, pessoal que tem empresas grandes, etc., passaram pela minha mão, né? É muito difícil você perguntar a uma pessoa e dizer que não estudou comigo. Ou fez cursinho, ou fez colégio, ou estudou na faculdade, ou fez, de uma maneira ou de outra, estava ligado a mim, né? Então, aqui também, a melhor escola do Brasil está formando os futuros líderes da cidade.